Oi, candidatos! Eu sou a professora Sinara Marques e hoje eu trago as expectativas de temas para a discursiva TJPR 2019. Nesta aula, você terá acesso a 3 conteúdos. 1. Esclarecimento sobre o tipo de tema da prova. 2. Análise de 2 discursivas recentes aplicadas pelo CESP em concursos de tribunais. E 3. Sugestão de temas com potenciais chances de cair. Por que eu vou começar com esse tópico? Esclarecimento sobre o tipo de tema da prova. Porque o concurso TJ Paraná tem sido um certame marcado pela desinformação acerca da prova discursiva. A gente tem ouvido aí em grupos do WhatsApp ideias estapafúrdias sobre o tipo temático da prova. Muitos candidatos estão comentando que a prova versará sobre conteúdo referente à língua portuguesa, conteúdo programático da língua portuguesa. Inclusive, uma candidata me procurou no Instagram e disse que estava treinando redação sobre coesão e coerência, porque a professora do cursinho havia sugerido esse tema. Por que essa confusão? Essa confusão surge a partir de uma interpretação equivocada do edital, que diz o seguinte: uma questão discursiva teórica cujo conteúdo programático integra a disciplina da língua portuguesa com valor de 40 pontos. Então, em nenhum momento o edital diz que a prova discursiva vai versar sobre o conteúdo da língua portuguesa. Diz que a discursiva integra a disciplina da língua portuguesa. Isso quer dizer o seguinte: quando você produz uma redação, são avaliados aspectos referentes ao conteúdo de português. Em uma redação, avaliam-se aspectos gramaticais, estrutura, coesão e coerência, né? Que são conteúdos que fazem parte da língua portuguesa. É isso que o edital quer dizer. Em nenhum momento fala que vai versar, tratar de conteúdo programático de língua portuguesa. Então, essa ideia não tem qualquer cabimento. Tanto que o edital de 2013 dizia praticamente a mesma coisa que isso aqui. O tema da prova foi o seguinte: eu coloquei aqui a prova de 2014. O tema versou sobre uma atualidade da segurança pública. A banca trouxe aqui alguns textos motivadores e em seguida disse o seguinte: a partir das informações dadas, escreva um texto posicionando-se frente ao fato relatado e a seu significado para a sociedade brasileira. Os textos falavam sobre justiça com as próprias mãos, que era uma temática que estava em pauta naquele contexto, 2013, 2014, por conta de um episódio. A gente teve o seguinte acontecimento: um menor, ele comete um crime, em seguida ele é acorrentado em um poste, agredido, e a jornalista Raquel Sherazade fez o seguinte comentário, né? A atitude dos Vingadores é até compreensível, e isso gerou muita polêmica, muita repercussão. Muitos a acusaram de apologia ao crime, de desrespeito aos direitos humanos. Então, era um tema que, naquela época, tinha bastante repercussão, bastante relevância. E a banca pediu um texto que seja predominantemente argumentativo, ou seja, com defesa de posicionamento. Ok? Então, qual que é a minha aposta para 2019? A atualidade. Tá? Eu creio que o CESP vai seguir a mesma tendência da prova de 2014, cobrar uma atualidade. E também a tendência de outros certames de tribunais. Em vários concursos de tribunais, o CESP optou por cobrar atualidade. A gente vai analisar agora 2 provas recentes aí de concurso de tribunais para entender aí o que pode vir por aí em 2019. Eu trouxe a prova do STJ 2018 para o cargo técnico judiciário. Eu cortei os textos motivadores aqui para poupar espaço. A banca diz o seguinte: considerando as ideias precedentes dos fragmentos textuais apresentados anteriormente, redige um texto dissertativo a respeito do seguinte tema: o anonimato digital e o abuso do direito à liberdade de expressão. Ao construir seu texto, apresente um exemplo de situação em que a emissão de opinião no meio digital pode significar abuso de direito e discuta a maneira de prevenir ou coibir esse tipo de comportamento. Então, a gente tem um tema principal: o anonimato digital e o abuso do direito à liberdade de expressão, e 2 comandos: exemplificar um abuso de direito no meio digital e discutir soluções para esse comportamento. Então, qual que foi a surpresa aqui? O tema? Não, o tema não foi surpresa, mas o formato da prova. Existe uma ideia equivocada de que o CESP só cobra discursivo em tópicos. É mais uma desinformação. A gente tem vários formatos discursivos, tá? Então, muitos candidatos foram pegos de surpresas pelo formato. Tema central mais comandos, em vez de tópicos. E qual foi o problema que a maioria incorreu? A maioria só
só trouxe os elementos do enunciado, exemplos de abuso de direito no meio digital e soluções para a prática, mas não discutiu o tema, o anonimato digital e o abuso de direito à liberdade de expressão. É uma tendência que a banca exige que o candidato aborde o tema central. Até porque, para exemplificar e para discutir soluções, você tem que discutir o tema. Como que você vai dar um exemplo sem discutir previamente o tema? Como que você vai solucionar sem discutir o tema? Mas muitos candidatos foram treinados somente para responder aos tópicos e ignorar o tema. É uma desatualização. O CESP ele mudou muito. Então, hoje, fiquem atentos à frase temática. Isso aqui tem que ser discutido. O anonimato digital e o abuso de direito à liberdade de expressão. No padrão de resposta, a banca disse que esperava que o candidato discutisse o tema. Não havia uma única resposta correta, né? Havia aí várias possibilidades de abordagem temática. Esse tipo de discursivo ele exige introdução. Então, a gente tem mais uma desinformação. O CESP não exige introdução. É uma informação desatualizada. De fato, em concursos passados, a banca até tolerava a ausência de introdução, conclusão. A gente até se deparava com muitos textos, nota máxima, que não haviam feito introdução e conclusão. Hoje isso mudou, tá? Se você tem que discutir o tema, onde que o tema é apresentado? Na introdução. Esse tipo de discursivo, obrigatoriamente, ele exige introdução e conclusão. Muitos não fizeram e foram prejudicados aí. Outra questão aqui que muitos candidatos apanharam. A banca vem exigindo coesão e coerência, progressão textual. E um dos pressupostos da coerência é a harmonia entre os argumentos, a combinação. Ou seja, o exemplo apresentado tem que combinar com as soluções. A discussão do tema, aliás, as soluções apresentadas têm que combinar com o tema. Então, suponhamos que aqui no tema, lá na minha introdução, eu emiti o seguinte posicionamento, né? Que o abuso do direito à liberdade de expressão no meio digital ele é causado pela sensação de anonimato e impunidade. As minhas soluções, elas tinham que estar de acordo com o meu posicionamento. Então, se eu falei de sensação de anonimato e impunidade, eu deveria sugerir ações que visassem a coibir o anonimato e a impunidade. Então, as soluções apresentadas têm que casar, têm que combinar com a discussão do tema. O CESP ele vem exigindo isso. E muita gente não sabe. É o que eu digo. Cuidado com a desinformação, porque a desinformação ela pode arruinar as suas chances de aprovação. Vamos agora à análise discursiva do concurso TRF1, aplicada em 2017. O enunciado da prova disse o seguinte: considerando que os fragmentos de texto acima têm caráter unicamente motivador, redige um texto dissertativo acerca da sociedade do cansaço, atendendo ao que se pede a seguir. A banca trouxe aqui 2 tópicos temáticos, né? Então, quanto ao formato, essa discursiva ela não surpreendeu. Veio o formato tradicional, discursiva com tema central, mais tópicos, né? Só que com 2 tópicos, né? Costumeiramente a banca traz 3, aqui ela trouxe 2. O que surpreendeu aqui foi o tipo de tema, sociedade do cansaço, foi um tema inesperado. Muita gente não previa essa temática, porque os temas do CESP são temáticas de cunho mais social, mais concreto, né? E que nós temos uma temática com viés mais objetivo, quase no perfil da FCC. Porém, embora o tema seja inesperado, os textos motivadores ajudaram bastante. Tá? A banca foi generosa nos textos de apoio, tá? Que favoreceram bastante a argumentação. E aqui eu trago mais um esclarecimento sobre uma ideia equivocada. Tem muita gente que fala que os textos motivadores não ajudam em nada, que você não pode aproveitar nenhuma ideia. Ideia é informação equivocada. Por quê? Eu já avaliei várias discursivas CESPs, cujos padrões de respostas falaram que o candidato poderia se dirigir ao próprio texto motivador. Né? Então, às vezes, esses textos eles dão pistas sobre as bases argumentativas esperadas pela banca. Então, vejamos aqui como que esses textos motivadores foram riquíssimos e auxiliaram na resposta. Texto 1. O excesso de positividade se manifesta como excesso de estímulos, informações e impulsos. Modifica radicalmente a estrutura e economia de atenção. Com isso, se fragmenta e destrói a atenção. Também a crescente sobrecarga de trabalho torna necessária uma técnica específica relacionada ao tempo e à atenção, que tem efeitos novamente na estrutura da atenção. Texto 2. Consideremos, em primeiro lugar, a sociedade do cansaço.
Efetivamente, a aceleração do processo histórico e a multiplicação de sons, de mensagens, o exagero de estímulos e comunicações, especialmente pelo marketing comercial, pelos celulares com todos os seus aplicativos, a superinformação que nos chega pelas mídias sociais, nos produzem, dizem esses autores, doenças neurais, causam depressão, dificuldade de atenção e uma síndrome de hiperatividade. Então, mesmo que você não soubesse nada sobre esse tema, eu mesma não conhecia a expressão sociedade do cansaço. Só a partir dessa leitura aqui, você já tem ideias para construir o seu texto, né? Claro que você não vai fazer cópia das ideias, mas vai fazer aproveitamento, que é bem diferente de cópia. Então, a partir dessa leitura desse texto motivador, a gente tem que sociedade do cansaço refere-se a essa sociedade contemporânea marcada pelo excesso de estímulos, de sons, excesso de informação, que causa o quê? Um esgotamento físico e mental, né? Causa até doenças neurais, compromete a atenção. Então, essa sociedade do excesso, né? Que vai trazer aí esse esgotamento. Então, aqui eu trago ideias do texto motivador com as minhas palavras. Isso pode? Pode. Né? Não há nenhum empecilho. É porque, como o enunciado traz assim, unicamente motivador, muita gente interpreta que por dizer unicamente motivador, você não pode aproveitar nenhuma ideia. Motivador quer dizer reflexivo. Se você traz uma reflexão a partir do texto, evidentemente você pode aproveitar alguma ideia. Né? Agora, tem casos em que a banca CESP insere um trecho ali que é uma frase, que nada ajuda na argumentação. Ou uma frase ali ou um texto um pouco maior, mas que não contribui com a argumentação. Há casos e casos. Nesse caso aqui, a banca ela foi generosa. Ela cobrou um tema muito difícil, inesperado, mas os textos motivadores ajudaram bastante. Então, nesta aula, vocês aprenderam também que, a depender do contexto, podem fazer um aproveitamento das ideias do texto motivador para não deixar aí a sua prova em branco. Outra informação. Essa prova discursiva ela veio só com dois tópicos. Nesse caso, eu recomendo que você faça uma introdução. Por quê? Se você não fizer uma introdução aqui, abordar um tópico por parágrafo, a sua redação vai ficar só com 2 parágrafos. Não é legal para a estrutura de um texto de 20, 30 linhas, um texto com 2 parágrafos apenas, tá? O edital antigo da discursiva STJ diz 20 linhas, o SESC geralmente cobra 30 linhas. A gente tem um conflito aí, né? Vai ser 20 ou vai ser 30. Em todo caso, se forem 20 linhas, o formato da discursiva vai ser o mesmo, né? Em tópicos ou em comandos. O que vai mudar apenas é o quantitativo de linhas, não muda muita coisa, tá? Mas, enfim, mesmo com 20 linhas, um texto com 2 parágrafos, não é legal. Eu recomendo que um texto dissertativo tenha pelo menos 3 parágrafos. Então, geralmente, você pode fazer uma introdução bem objetiva, citando o tema e citando os próprios tópicos, né? Ou seja, você anuncia o que vai ser discutido no texto, quando você cita o tema e os tópicos, de forma bem objetiva. O que não vale é uma introdução que tem muito conteúdo que não tem nada a ver com o tema, aquelas introduções preliminares que fazem contextualizações desnecessárias. E isso é totalmente desnecessário. A introdução que eu falo é objetiva, você citando o próprio tema, palavra-chave do tema e os tópicos, se for o caso. Agora, quando a introdução não é necessária? Tem contextos em que ela não é necessária. Quando você tem, por exemplo, um estudo de caso com 4 tópicos e você não tem espaço, aí não precisa fazer introdução. Ou quando o tópico 1 repete o tema, aí não precisa fazer introdução. Então, há contextos e contextos. A necessidade de uma introdução e de uma conclusão vai depender do contexto da prova redacional. A banca CESP ela tem trazido justamente uma diversidade de contextos, de formatos, porque ela quer um candidato que elabore uma discursiva coerente com o contexto da prova redacional. Aquele candidato que decora o modelinho engessado, ele tem se dado mal. Porque cada formato discursivo vai exigir uma estratégia de estrutura composicional específica. Vamos agora à simulação de 2 temas da atualidade para a discursiva TJPR. Os temas aqui sugeridos eles estão dentro do perfil temático do CESP. Tá? Porque a banca CESP ela tem um determinado perfil temático, a FCC tem outra, a ESAF tem outras. Então, existem diversos tipos de temas da atualidade. Tá? O CESP trabalha com temas mais concretos, alguma problematização que teve aí alguma relevância, alguma repercussão na sociedade. Quando a gente fala em temas atuais para o CESP, esses temas podem estar relacionados a diversos aspectos sociais, meio ambiente, tecnologia, população, relações internacionais, economia, política, etc. Aqui eu trouxe uma proposta relativa ao eixo sociedade, tá?
é um tema que versa sobre o envelhecimento da população brasileira. Anotem, esse tema está prestes a ser cobrado em alguma discursiva do SESC. Ele é muito relevante, ele está bem dentro do perfil temático do SESC, tá? Então, a gente teve aí, em 2017, 2018, várias notícias sobre esse aumento da expectativa de vida do brasileiro, sobre o envelhecimento populacional, né? O que, por um lado, é muito positivo, porque um dos objetivos da ciência é atingir a longevidade. E, por outro lado, também traz desafios aí, né? Esse envelhecimento também traz problemas. Eu trouxe aqui um trecho de um texto motivador. A banca, ela retira os trechos dos textos motivadores de notícias, tá? Então, eu peguei no site de notícia um trecho aqui que fala sobre as projeções desse envelhecimento, né? Segundo o texto, até 2060, a gente vai saltar de 9,2% para 25,5%, né, de pessoas com mais de 65 anos, ou seja, 1 em cada 4 brasileiros será idoso. Redige um texto dissertativo sobre o seguinte tema: os desafios do envelhecimento da população brasileira. Esse é o tema principal e eu trago 3 tópicos. Fatores que contribuem para o aumento da expectativa de vida no Brasil. 2, impactos econômicos do envelhecimento populacional. 3, políticas públicas voltadas para a terceira idade. Aqui eu tenho uma discursiva no formato bem tradicional do CESP, né? Texto motivador, tema central, seguido aí de 3 tópicos. E agora eu vou propor aqui as bases argumentativas caso caia este tema. Então, tópico 1, fatores que contribuem para o aumento da expectativa de vida no Brasil. Né? Aqui não dá para deixar de citar as melhores condições de vida. Né? Segundo o IBGE, as causas para o aumento da longevidade estão relacionadas às melhores condições de vida. Que condições são essas? Redução da mortalidade infantil, melhoria no saneamento básico, avanço da medicina, né? E também a busca por cuidados individuais com a saúde, como alimentação e prática de atividade física, também contribuem para esse processo. Tópico 2, impactos econômicos do envelhecimento populacional. Então, esse envelhecimento populacional, ele traz o quê? Vários efeitos na economia. Um deles seria o crescimento de despesas com o sistema de saúde, já que os idosos, né, eles sofrem mais com doenças crônicas, o que exige aí um acompanhamento médico frequente. Né? Nós temos também impactos no mercado de trabalho, já que o envelhecimento da população ele pode provocar o quê? Escassez de mão de obra jovem. E por último, a gente tem os efeitos na previdência social, pois o aumento de aposentadoria gera desequilíbrio nas contas da previdência, ou seja, o governo gasta mais do que arrecada. Né? É um tema bem pertinente também por conta aí da discussão em torno da reforma da Previdência. Eu acho que não vai cair, o CES não vai cobrar reforma da Previdência como tema, mas ele pode cobrar indiretamente, como eu coloquei aqui, né? Um dos impactos desse envelhecimento são os impactos no sistema previdenciário. Tópico 3, políticas públicas voltadas para a terceira idade. O que a gente pode sugerir aqui? Criar programas de saúde preventiva, né, a fim de minimizar os custos com tratamento de doenças. Também é importante criar programas de qualificação e inclusão laboral voltada para essa população, né? E, por fim, a reforma da Previdência ela faz necessária a fim de torná-la mais adequada ao perfil etário atual. Uma informação importante. Vejam que as minhas soluções, elas casam com as consequências aqui apontadas, com os impactos apontados, né? Quais foram os impactos que eu apontei? Impactos no sistema de saúde, no mercado de trabalho e na previdência. As minhas soluções, elas estão justamente relacionadas a isso. Olha aqui. Políticas de prevenção à saúde, para gastar menos, inclusão laboral, né? Para sanar essa questão da escassez da mão de obra no mercado, e reforma da Previdência. Então, as soluções, elas têm que estar de acordo com o que foi discutido no texto. O CESP, ele vem dizendo isso, né? Coerência, combinação de argumentos. Vamos agora à segunda proposta temática. A segunda proposta ela está relacionada ao eixo tecnologia, que é um dos eixos preferidos aí do CESP em relação a temas da atualidade. Eu trouxe aqui um texto motivador, falando que, segundo especialistas, o ser humano tem a capacidade máxima de ler 350 páginas por dia. Entretanto, o volume de informações que recebemos diariamente por meio da internet, redes sociais, WhatsApp, e-mails, revistas, tal, é cerca de 7.355 gigas, o que é equivalente a bilhões de livros. Como lidar com isso?
né? Eu trago aqui o tema, o excesso de informações na sociedade contemporânea. Um tema bem relevante, esse tema está prestes a ser cobrado pelo SESC. Ele é muito parecido com aquele tema do TRF1, Sociedade do Cansaço. Por que eu coloquei um tema parecido? Porque justamente a banca ela tem tendência de cobrar temas parecidos. Então, um tema que caiu em determinado concurso, ele pode ser cobrado em outro com outra abordagem. Então, esse tema aqui, certamente, ele vai ser cobrado em alguma discussão do SESC em 2019 e 2020. Aí eu trouxe os seguintes tópicos. Benefícios da era informacional, prejuízo do excesso de informação e atitudes individuais para o enfrentamento da problemática. É uma tendência o SESC a exigir soluções no último tópico, tá? Por isso que eu estou seguindo esse padrão. Soluções. Então, vamos aqui às bases argumentativas, né? Caso caia esse tema, você vai ter bases argumentativas. Então, tópico 1. A era informacional e seus benefícios. Né? Você pode dizer que a era informacional ou era digital, ela é o período histórico marcado pela contínua evolução tecnológica e consequentes transformações em vários aspectos da sociedade. Né? A principal característica desse período é o quê? É a enorme quantidade de informações e a velocidade na sua transmissão e processamento. Isso traz o quê? Vários benefícios, né? Qual que é o principal deles? Democratização do acesso ao conhecimento propiciado pela internet por meio de uma inteligência compartilhada. Né? O que é inteligência compartilhada? Pessoas com diferentes saberes compartilham conteúdo sobre diferentes áreas de conhecimento. E outro benefício é o encurtamento de distâncias entre indivíduos de diferentes regiões do planeta. Então, eu citei bem detalhadamente 2 benefícios da era informacional. Tópico 2. Prejuízos do excesso de informação. No entanto, né, esse excesso de informação ele traz vários prejuízos. Né? Então, nós temos estudos científicos que informam que esse excesso de conteúdos ele pode prejudicar a memória, a tomada de decisões, pois sobrecarrega o sistema cognitivo, de modo que o cérebro não consegue assimilar o grande volume de conteúdos informacionais. Tá? O elevado quantitativo de informações pode até mesmo levar à desinformação. É aquela velha história, excesso de informação desinforma. Tá? Outros malefícios graves são o desencadeamento de problemas de saúde, como o síndrome de Burnout, que leva ao esgotamento físico e mental, e o transtorno de ansiedade. Tópico 3. Atitudes individuais para lidar com essa realidade. Quais são as atitudes individuais? Né? Tomar consciência do perigo que o excesso de informações representa, né? E mudar hábitos, como reduzir a quantidade de dispositivos de fluxo informacional, YouTube, Facebook, Instagram, Google, etc. Estabelecer limites no tempo de acesso a redes sociais, fazer pausa após o acesso à internet, acessar as redes sociais em horários estabelecidos, entre outras. Esse tema aqui ele é muito interessante porque serve para a nossa vida também, serve aí para a sua vida de concurseiro, né? Menos é mais. Então não adianta você ler, por exemplo, 10 materiais de redação que não te agregam. Isso só vai gerar sobrecarga ao seu sistema cognitivo. É melhor um material que resolve a sua vida do que 10 materiais que não resolvem. Né? E às vezes o candidato ele perde muito tempo buscando excesso de aulas no YouTube, excesso de PDFs. Né? Eu falo sempre que menos é mais. Materiais de qualidade resolvem a sua vida. E eu trouxe também aqui uma introdução para esse segundo tema. Um dos métodos de introdução para que você tenha aí, ideia sobre como iniciar a discursiva SESC. Eu inicio da seguinte forma. O excesso de informação é uma das grandes características da sociedade contemporânea. Esse é o tema. A primeira coisa que você faz em qualquer introdução é citar o tema, de forma bem objetiva, sem enrolação. Tá? Embora a era informacional traga diversos benefícios, o excesso de conteúdos também gera inúmeros prejuízos, de modo que tornam-se necessárias algumas atitudes individuais para lidar com essa realidade. Aqui eu cito os tópicos relacionando-os. Eu estabeleço o que? Conexão. É o que a banca vem me exigindo. Um tópico tem que ser abordado considerando sua relação com os demais e relação com o tema. Então, a forma pela qual eu introduzo aqui, ela está bem o quê? Coesa e coerente. Tá? Eu citei o tema, em seguida eu citei os tópicos, estabelecendo relações entre eles. Outra informação relevante é para evitar repetição vocabular. Olha aqui, a palavra informação, ela foi substituída por conteúdos, né? Excesso de conteúdos. Excesso de informação foi substituída por excesso de conteúdos
e aqui por essa realidade, tá? Expressões que evitam a repetição do vocabulário. Se você gostou da aula, dê o seu like nesse vídeo, inscreva-se nesse canal e siga também o Instagram, @professora Sinara, que também disponibiliza valiosas dicas de redação para os principais certames do país. Até a próxima aula, pessoal!